Olá, seja bem-vindo ao curso de Projeto de Redes de Distribuição Urbana da Proenge Cursos. Nesta aula, vamos dar início ao módulo 4 do curso de Projetos de Redes de Distribuição. Você aprenderá como dimensionar corretamente as estruturas, considerando os vários tipos de montagem. Conhecerá os tipos de esforços que atuam nas estruturas e fará os cálculos de momentos aplicados e também de momento resistente dos postes. Nesta aula, vamos conhecer os tipos de esforços que atuam nas estruturas de rede e os seus efeitos. Vamos lá? As redes de distribuição elas são sustentadas por postes. E como ela é aérea, como ela está ao tempo, ela está sujeita aí a vários tipos de esforços, tanto esforços verticais como esforços horizontais. Quando a gente fala de esforço vertical, o primeiro esforço vertical que nós temos é o arrancamento. O arrancamento ele acontece quando um dos postes ele está num vale. Então imagine essa situação. Eu tenho um poste nesse ponto, um poste nesse ponto e um poste nesse ponto. E os nossos cabos, eles vêm aqui por cima e eles fazem aqui a sua flecha. E quando o tempo esfria, por exemplo, e que esse cabo se contrai, a tendência desse poste é ir para cima. A tendência desse poste é ir para cima, por quê? Porque o cabo ele vai esticar. Ele vai esticar e ele vai carregar, ele vai tentar carregar esse poste aqui junto. E essa direção, esse sentido, faz com que gere o que nós chamamos de arrancamento nesse poste. Ele tende a arrancar o poste do solo. Então esse aqui é o nosso arrancamento. O enforcamento ele é um esforço contrário. Aí você não tem um vale, é como se o seu terreno fosse dessa maneira, você tivesse um poste aqui em cima, você tivesse mais postes aqui embaixo. E ao fazer aí a sua rede, o seu cabo, por exemplo, vamos mudar de cor aqui, quando acontece de diminuir a temperatura, a tendência desse cabo é ir para baixo. Ele vai esticar e ele vai tender a fazer com que esse poste aqui, ele afunde um pouquinho mais. A isso aqui nós chamamos de enforcamento. Nós temos também, como esforço vertical, o peso dos cabos. Cada cabo, como ele está sustentado aqui por essas estruturas, ele tem um peso. E isso faz também com que o poste ele tenda a ser empurrado aqui para baixo. Então, peso dos cabos. Nós temos também a questão do peso dos equipamentos. Então, imagine se você tiver um transformador nesse poste aqui, por exemplo. Se eu tiver um transformador, ele vai ter um peso aqui também. Então, vai tender a colocar aí a estrutura para baixo. E nós temos também os esforços horizontais, onde dentro deles nós temos aí a tração dos cabos, que são os esforços que ele faz aqui na estrutura. Olha só, aqui nós temos uma estrutura de encabeçamento, por exemplo, e eu puxo um cabo para um lado, por exemplo, e puxo um cabo para o outro lado. Isso também é um esforço proveniente da tração dos cabos. Além disso, eu tenho aqui o nosso vento no cabo. Então, o vento ele incide no cabo nessa direção ou nessa direção. Além disso, nós temos também o vento no poste, né? Se o vento incide no cabo, por exemplo, ele também vai incidir aqui no nosso poste e ele vai fazer um esforço nessa estrutura. Então esses são os principais tipos de esforços que nós temos aí então nas nossas estruturas. E para um correto dimensionamento de um poste é necessário você conhecer o seu modelo, o seu tipo, a sua altura, qual é a sua resistência nominal, bem como determinar todos os esforços que vão atuar sobre ele. E esses esforços, eles acabam atuando aí nos nossos isoladores, né? Por exemplo, aqui eu tenho um cabo de rede compacta num grampo de ancoragem aqui, ele está encabeçado nesse isolador, ele está fazendo uma força, lógico. O poste está segurando todo esse esforço, porém, eu tenho aí um esforço também no meu isolador, nesse caso aqui um isolador bastão polimérico. Aqui nessa foto eu trago para vocês o exemplo de um ensaio que é feito em uma estrutura, em um poste. Nesse caso aqui, ele está
ensaiando, ele está simulando a puxada aqui, ó, o tracionamento como se fosse um cabo. E aí é colocado um dinamômetro para verificar o quanto que você está puxando. Vocês vão perceber aqui o quanto que esse poste ele está envergando. E no ponto de ele está no ponto de engastamento ali, ele está fazendo o maior estresse no poste nesse ponto aqui. Nós chamamos ele de ponto de engastamento e a gente vai falar bastante sobre isso. Então, estes esforços que atuam através dos cabos, que é proveniente dos cabos, ele tem um reflexo aqui embaixo. Ó. Você puxa aqui e ele tem um reflexo aqui no ponto de apoio. Então, é muito importante que a gente dimensione aí a nossa estrutura da maneira correta, para que não tenhamos aí problemas. Esse poste aqui, por exemplo, vocês vão perceber aqui que ele saiu do prumo. Um poste mal dimensionado, ele pode sofrer uma inclinação, como esse caso aqui, ele ficar fora de prumo. Se ele ultrapassar também a resistência de engastamento dele, que é essa resistência aqui embaixo, por exemplo, ele pode sofrer aí uma inclinação ou um deslocamento neste ponto. Nesse caso aqui, vocês estão percebendo que o poste ele está flambado, a gente fala que ele está flambado, ele tende a fazer um arco. Isso tudo é característica de um poste que é mal dimensionado ou mal implantado. Geralmente, quando as empresas elas vão implantar esse poste, ela implanta ele até um pouquinho inclinado para o lado oposto ao esforço, que com o tempo daí ele chega e ele acaba ficando aí no seu prumo. E para evitar esses inconvenientes, é necessário que a gente calcule os esforços mecânicos que atuam nesse poste. Só assim a gente pode dimensioná-lo corretamente. Por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura, que nós temos uma estrutura de alta tensão, aqui uma CH, eu tenho uma estrutura aqui, uma DC3, eu tenho uma estrutura SI1, eu tenho cabos telefônicos que estão encabeçados aí nesse poste. Eu tenho a ação do vento aqui nos cabos, eu tenho a ação do vento nos postes. Isso tudo influencia num dimensionamento de uma estrutura. Para o cálculo de esforços mecânicos aí na estrutura, a gente tem que considerar alguns fatores, como por exemplo a altura do poste, quantos condutores que você está utilizando aí na estrutura, qual que é a profundidade do seu engastamento, como é que você calcula, se esse poste tem 12 metros, por exemplo, quanto que ele vai aqui para baixo? De quanto que é o seu engastamento correto? A bitola dos condutores, porque isso vai te mostrar qual que é o tracionamento que você vai fazer nessa estrutura. E qual é o tipo de condutor que você está utilizando. Por exemplo, é um condutor de rede convencional? É um condutor de rede compacta? É um condutor isolado? Tudo isso vai fazer a diferença aí na escolha dos seus postes. O poste de seção circular, ele é muito utilizado e ele é simétrico, ele tem uma resistência nominal em toda a sua periferia. Então, o poste circular, os esforços nele são radiais. Então ele pode sofrer um esforço de um cabo que venha para cá, ou eu posso colocar a cruzeta e o esforço vir para cá, ou para cá, ou para cá. E se eu tiver um C300, por exemplo, a resistência nominal dele é de 300 kg em qualquer direção. Agora, o poste de seção duplo T, que é bastante utilizado aqui na Copel, ele tem a desvantagem de que a resistência nominal dele não é igual em toda a sua periferia. Ele tem resistências nominais diferentes, ou na face cavada, que é onde a gente tem esse coxo, ou na sua face lisa. E isso vai ser bastante importante para que a gente possa dimensionar essas estruturas, porque nós precisamos saber qual é a resultante dos esforços, qual é o ângulo resultante desses esforços. Aqui eu trago uma foto do poste de seção duplo T, vocês vão perceber que ele tem aqui o formato aqui de um T, um T duplo, né? Um duplo T, é como se eu tivesse aqui um outro T aqui. Esses são os postes aí que a gente mais utiliza aqui na Copel Distribuição. Tem uma vantagem para que a gente possa escalá-lo aí de espora também. A diferença é que neste caso a resistência nominal desta face, que é a face lisa, ela é maior do que a resistência nominal da face cavada. A face cavada, ela suporta metade dos esforços dessa estrutura, desse poste. A resistência nominal na face cavada
ela é a metade do que suporta a face lisa. Aqui eu trago uma outra imagem aqui da representação em planta baixa do nosso poste duplo T, onde a face cavada aqui está dizendo que a resistência nominal dividido por 2 é o que ela suporta. E na face lisa, ele suporta a sua resistência nominal. Ou seja, se eu tiver um B300, nós vamos calcular isso. Se eu tiver um B300, ele suporta na face lisa 300 kg. Mas na face cavada, ele vai suportar apenas 150 kg. Aqui eu trago um exemplo do poste de seção circular com a representação das forças. Então a resistência nominal ela é radial e ela é igualmente distribuída. Aqui vocês vão perceber que se eu fixar uma cruzeta num determinado ponto, por exemplo, e fazer um esforço nessa estrutura, ela vai valer para qualquer direção. Se eu tiver por exemplo, se eu colocar aqui uma cruzeta desse lado aqui, fizer aqui um determinado esforço, ele também vai ter a mesma resistência nominal, diferente dessa estrutura, porque vocês vão perceber que quando eu fizer um esforço nesta direção, o poste ele vai ter uma resistência nominal. Nesta direção, ele tem outra resistência nominal. E a partir do momento que ele vai tendendo a face cavada, ele vai cada vez perdendo a sua resistência nominal. O que nós não temos, o que não acontece no poste de seção circular. A primeira furação geralmente ela está a 20 centímetros do topo, para que a gente possa fixar aí as nossas estruturas primárias, e essa resistência nominal, como comentei, ela é radial, ou seja, ela é igualmente distribuída. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as considerações importantes nas estruturas.